Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, esse vídeo será diferente. Desta vez vou responder algumas perguntas. Se gostar do vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações, valeu? Vamos lá! A primeira pergunta é de Daniel Lima. Olá amigo, eu quero saber se uma galinha que põe ovos azuis, as fêmeas filhas dela também vão botar ovos azuis. Daniel, depende. Se a galinha teve pais nascidos aí de ovos azuis, né? As chances são grandes, mas depende do galo que vai cruzar com a galinha também. Se ele nasceu de ovo marrom, herança genética aí de pai e mãe, homozigoto, as cores dos ovos das filhas desse casal podem sair aí com cores variadas, né? Mas se o galo nasceu de ovo branco, as filhas devem botar ovos azuis, pois os genes de ovo azul têm dominância sobre os genes de ovo branco. Neste caso, os genes da galinha. Mas se tanto a galinha quanto o galo forem heterozigotos, ou seja, com genes aí diferentes para a coloração dos ovos, aí os ovos podem ser de diferentes cores. Irmãos na Roça 5 perguntou: por que você não começa a criar galinhas de raças puras? Bom, eu já crio, tenho Rhode, Americana e Plymouth. A pergunta agora é de Ronaldo Cardoso. Olá amigo Aldair, se os ovos de uma galinha que põe ovos enormes, como você disse, forem chocados, as filhas também irão por ovos grandes? Grande abraço. Se a mãe botava assim ovos grandes, as filhas têm grandes chances de botar também, mas 60% do tamanho do ovo depende do manejo, alimentação, ambiência e tal. Só 40% depende da genética da ave. Iracema Patrício, gostaria de saber se na Granja Mascarenhas faz-se venda de galinhas ou ovos. Então, eu vendo ovos para consumo somente aqui na região, na vizinhança. De vez em quando eu vendo algumas aves também. Tenho planos para vender ovos galados, mas por enquanto não dá, né? O número de matrizes é baixo e a logística me atrapalha bastante, pois eu moro longe da sede do município. Matheus Novaes, qual a melhor, caipira comum ou a caipira melhorada? A melhorada, né? O nome já diz tudo. Isso com relação à produtividade. Se for falar de resistência, a caipira comum é imbatível. Rafael Gomes, como faz para suas galinhas desenvolverem tanto? Tem a ver com alimentação ou o fato de ser cruzamento de poedeiras com o galo caipira, suro? Bom, eu acredito que é o manejo, né? Mas a genética influencia também. Aves grandes tiram filhos que crescem rápido, mas você precisa alimentar bem e criar num local adequado. Se não tiver cuidado, não adianta, não cresce. Tiago Maciel, meu amigo Granja Mascarenhas, qual é a melhor cama para baias de pintinhos? Bom, nos primeiros dias é melhor deixar em cima de um papelão, né? Eu costumo fazer isso. Vai facilitar na questão da alimentação, que eles estão aprendendo a comer ainda. Você coloca a comida sobre o papelão. Pelo menos por uns 10 dias. Depois a cama de maravalha grossa, essa é a melhor na minha opinião. Evite colocar aquele pó de madeira, os pintinhos podem comer confundindo com ração. Como a madeira é tratada com veneno, eles podem morrer. Lip Disson, como melhorar a eclosão de ovos colocados na chocadeira? Bom, se estiver tudo ok com a chocadeira, você deve fazer uma seleção dos ovos que irá incubar, né? Ovos sem trincas, ovos limpos, ovos não muito grandes, pois pode ser que sejam de 2 gemas e ovos grandes geralmente são ruins para incubar. Os ovos defeituosos com casca enrugada devem ser descartados também. Ovos pequenos demais, né, não são recomendados. Os pintinhos nascem menores e fracos. Também corre o risco de não haver a bolsa de oxigênio em ovos muito pequenos ou compridos demais. E há risco de má formação dos pintinhos em ovos assim. É importante que os ovos sejam novos, de até 10 dias no máximo. Você deve armazenar em um local fresco até o dia da incubação. Reprodutores e matrizes devem estar aí bem saudáveis. Pergunta de Euspia Dudinho, PDS. Estranho. Tem ideia em criar galos combatentes? Ou não?
Eu não sou fã aí de aves violentas. Marcos Feitosas, MA Quintal das Galinhas. Como foram as filhas do Hold com as poedeiras comerciais? Elas botavam bem, chocavam. As filhas de Hold com Isabral saíram muito boas para a postura. Eram dóceis, precoces e consumiam pouca ração. A produtividade era cerca de 80%, comparando com as mães Isa, né? Já o peso era quase a mesma coisa. Elas não chocavam. Sônia Guiar Rodrigues. Gostaria de saber o que fazer para evitar que os ovos quebrem no ninho. Bom, você tem que colher os ovos assim que as galinhas botem. Ou pelo menos não deixar acumular muitos ovos no ninho. Também pode ser um problema de cálcio, né, na ração das galinhas, na alimentação delas. Aí a casca tá fina, quando ela põe o ovo bate ali e quebra. Veja isso. Matheus Pulise. Olá, você tem ideia de fazer mais um galinheiro? Sim, mas não por agora. Agora eu preciso fazer um espaço menor para separar aí os machos. Os materiais de construção estão bem caros, né? Muito complicado fazer qualquer coisa por enquanto. Wagner Costa. Olha, e se tu der dicas sobre algumas características de manejo que proporcionam ovos maiores ou tipos de cruzamento? Algo desse tipo, tá ligado? Foi mais uma sugestão, né? Como eu falei anteriormente, o tamanho dos ovos depende da genética e do manejo. Um pouco mais do manejo. Mas se a genética for muito ruim, acho que é muito difícil melhorar alguma coisa. Bom, a ração sendo boa, né, de ótima qualidade, você só vai precisar aí de um ambiente adequado, com boa iluminação, seco e arejado. Eu vi um estudo que o farelo de trigo ajuda aí a aumentar o tamanho dos ovos. Mas é coisa pouca, 0,22%, quer dizer. E ele faz as galinhas emagrecerem. Importante que a ração tenha bons níveis de proteína. Matheus Santos. Dá para chocar ovos de galinhas que há pouco tempo começaram a botar? Não é recomendado. No início da postura as galinhas botam ovos pequenos demais, ovos sem gema, ovos de casca muito fina, enfim, ovos defeituosos. Isso acontece porque o sistema reprodutivo ainda não está perfeitamente formado. Lucas Ferreira. Como posso fazer um galinheiro com pouco dinheiro e que seja super útil e fácil? Você só vai conseguir fazer um galinheiro com pouco dinheiro se você reaproveitar alguns materiais, se conseguir matéria-prima como a madeira aí na sua propriedade ou de qualquer outro lugar, mas que seja praticamente a custo zero. É importante que a mão de obra seja sua, né? Você que faça pelo menos a maior parte da obra. Eu que fiz aqui meu galinheiro, reutilizei madeiras, telhas, arames e até pregos. É muito trabalhoso, mas quando não tem dinheiro não tem outro jeito, não tem jeito fácil. Cauã Moreira. Minha galinha começou a botar e parou, mesmo eu dando ração. Ela fica em um lugar seco e o ninho bem feito. O que fazer? A galinha, ela sempre dá uma pausa na postura, é normal. Geralmente elas botam de 12 a 15 ovos e param. Se tiver tendência ao choco, chocam, mas se não, só fica aí uns dias até voltar à postura. Mas outras coisas fazem elas interromperem a postura. Se estiverem muito gordas, se estiverem estressadas ou quem sabe, né, com algum problema de saúde, sem sintomas ainda. Tem época específica, né, que elas param de botar, no inverno ou quando trocam aí as penas, por exemplo. Canal Minha Criação. Por que você não coloca o galo com as galinhas? Eu deixo, né? Eu deixo junto às vezes, mas estou evitando porque com as altas temperaturas os ovos podem estragar facilmente, iniciando aí o processo de incubação. Por isso só deixo junto com quando pretendo, né, fazer incubação dos ovos. Andrei Barbosa, eu tenho uma pergunta. Com o aumento do preço do milho, eu estou procurando uma ave mais compacta e que coma menos. No caso, a garnizé, ela tem uma boa postura? A garnizé, tem algumas garnizés, né, que botam bastante, mas a maioria choca muito e os ovos são bem pequenos. A última pergunta é de Milena Correia Pires. Uma poedeira pode botar quantos ovos?
As poedeiras comerciais geralmente botam de 250 a 300 ovos no primeiro ciclo produtivo. Valeu? Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, né, com perguntas e respostas. Foi o primeiro desse tipo, mas pretendo fazer outros. Valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!